Esse último hino que nós cantamos, né, que as flores, né, que nós somos as flores, eu fiquei pensando naquela palavra do Senhor, aliás, a palavra do apóstolo Paulo, dizendo: graças a Deus que nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o perfume, né, de Cristo. Então, e há lugar nesse jardim, né? Jesus ainda não voltou. Hoje lembramos da sua ressurreição, ele está vivo e pronto para poder realmente salvar todo aquele que é arrependido, diz: Senhor Jesus, eu sou pecador, eu creio em Ti. Você pode vir fazer parte desse jardim. Eu estou emocionado esses tempos que tenho estado com os irmãos aqui em Chapecó, esses dias todos. Eu tenho visto mesmo o bom perfume de Cristo. Louvado seja Deus por isso. O bom perfume de Cristo até nas crianças, né? Coisa maravilhosa ver essas crianças aqui, já desde tenra idade, crescendo no conhecimento do Senhor. Vamos levar sempre os irmãos do nosso coração com saudades. Estivemos aqui no ano passado, alguns irmãos estão aqui que eu estou vendo, que estavam presentes lá. Eu queria que os irmãos que participam, todos que participaram daquele encontro sobre a verdade de Deus da nova geração, fiquem de pé, só para a gente poder aqui. Muito obrigado por muitos aqui da própria igreja, outros que vieram. Uma alegria ver essa turma aqui. Aliás, são preciosíssimos, né? Temos em comum o fato de que todos nós somos comprados e lavados do sangue de Cristo. Fazemos parte dessa igreja que é a noiva do Cordeiro. E acho que todos nós aqui estamos aguardando a volta de Jesus. Isso mesmo, é verdade? Se você está esperando a volta de Jesus, você pode dizer comigo: Maranata, vamos lá? Maranata, vem, Senhor Jesus, né? Está muito perto. Eu queria, nesta noite aqui, eu achei muito interessante quando o nosso irmão deu oportunidade para que fosse lido alguns versículos da Bíblia. Aliás, eu estou muito contente de estar num tipo de reunião como os irmãos têm, onde a palavra tem um lugar especial. Eu vejo que os irmãos que repartiram alguma coisa, foi alguma coisa que durante a semana o Senhor falou ao coração. E todos nós somos edificados, não é? Como a palavra de Deus é maravilhosa, muito preciosa. As orações, esse tempo realmente de intercessão, de louvor. Deus já tem falado tanto conosco nesses breves minutos que passamos aqui. E sabemos que Ele tem algo especial para todos nós. E eu quero realmente que o Senhor, através daquilo que só Ele sabe pode fazer, que é pelo Seu Espírito Santo, possa realmente nos dar assim algo que nos fortaleça e a gente possa continuar firmes, andando, sendo realmente o bom perfume de Cristo. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Interessante que hoje pela manhã tivemos um tempo com as crianças e conseguimos cantar com as crianças, algumas delas recordando um hino que fala dos livros da Bíblia. Eu acho maravilhoso isso aqui, a gente tem sempre em mente as Escrituras, né? São 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E uma curiosidade que a gente trouxe, acho que muitos de vocês também já conhecem, que o livro de Isaías que nós vamos ler o capítulo 6, vamos ler o capítulo 6 de Isaías. Tem exatamente 66 livros. 66 livros. Então, o Isaías é como se fosse a Escritura. E interessante que os primeiros 39 nos fazem realmente pensar no Antigo Testamento. Por quê? Quando começa o capítulo 40, do 40 em diante, é toda a visão de Isaías a respeito da vida de Cristo. De 40 a 41, inclusive foi lido parte do versículo do capítulo 53, alguém pediu também que lesse 51. O fato é o seguinte: dos 40 até os 66 de Isaías, é como se fosse o Novo Testamento. Você tem muitas profecias, inclusive, que se cumpriram literalmente. Nós estamos comemorando a Páscoa nesses dias, mas Isaías, séculos anteriores, ele já tinha profetizado aquele que haveria de dar a sua vida no madeiro, e que ele viria o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ele ficaria satisfeito. Ele foi até a morte de cruz,
sabendo que havia realmente uma recompensa tremenda. E essa recompensa nós vamos todos nós participar, aqueles que creem em Cristo, na sua vinda, quando de toda raça, tribo, língua, povo e nação, haveremos de estar para sempre na presença dele. Mas eu queria que a gente meditasse então, dentro desse livro, que tem 66 capítulos, 39 nos fazem pensar no Antigo Testamento, 27 no Novo, como as Escrituras são extraordinariamente preciosas. E uma das coisas mais importantes, logo após a ressurreição de Jesus, que hoje a gente recordou isso de uma forma muito bonita, inclusive aqui no culto desta noite, primeira coisa que a gente percebe, indo Jesus a caminho de Emaús, com dois que estavam assim, perplexos com as coisas que tinham acontecido, eis que Jesus, sem que os dois percebessem, abre o entendimento deles, para eles compreenderem tudo quanto estava escrito, desde Moisés, no Pentateuco, os profetas. Primeira vez, ele abre daqueles dois, eles não reconhecem, a não ser no momento quando eles fazem questão que Jesus se assente ali para comer com eles, e então no partir do pão, Jesus depois desaparece e eles dizem, olha, era Jesus, não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco. E em seguida eles voltam correndo para Jerusalém para dizer para os... ele ressuscitou, ele está vivo. E Jesus então, de uma forma assim, extraordinária, ele entra naquele lugar que eles estão reunidos, a portas fechadas, e ali novamente a gente lê que Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que nós possamos estar com os nossos corações e as mentes abertas para aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, não só aqui. E hoje então estamos orando um pouquinho antes de vir para cá, lembrando que não só aqui, irmãos, mas em toda parte onde a palavra de Deus está sendo anunciada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então vamos orar nesse sentido. Amado Deus e Pai, vamos abrir agora esse capítulo 6 de Isaías. E queremos que os nossos ouvidos ouçam o que o Teu Espírito Santo quer dizer a cada um de nós. E como Jesus ressurreto abriu o entendimento dos seus discípulos para que compreendessem as Escrituras. Ó Senhor, nós precisamos disso a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E Senhor, que em cada um de nós a presença do Senhor seja tão real que por onde andarmos, inclusive a partir de hoje, ao sair desse templo, durante as nossas atividades nesta semana, cada um de nós possa ser o bom perfume de Cristo, para a glória do Senhor te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então fazer a leitura do capítulo 6. Aqui na minha Bíblia tem até um título, né? A visão de Isaías e o seu chamado. Eu talvez perguntaria, né? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Isso aqui é uma pergunta que nós teremos que responder no final. Qual é a sua visão? Diz então a palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado.
Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Visões de Isaías. Eu quero destacar aqui pelo menos 7 visões que nós precisamos realmente ter. Qual é a sua visão? E a primeira visão, você tem aqui no versículo 1, nas primeiras palavras que eu queria que a gente pensasse, que é assim: quando é que acontece esse fato que está registrado aqui por Isaías no capítulo 6, a experiência dele? Ele diz: no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias. É preciso a gente entender o que isso quer dizer. Eu queria que você percebesse o seguinte: uma das visões que nós temos que ter, e que Isaías estava aqui talvez perplexo do que estava acontecendo no seu entorno naquele momento, porque aqui ele estava falando de um momento histórico. É um momento histórico. E nós temos que ter visão do momento histórico. O que significa viver no ano de 2026? O que significa viver num ano onde a gente está vendo assim o que está acontecendo ao redor do mundo, ao nosso entorno, na nossa cidade, na nossa família, no nosso país, no nosso continente? E qual era o entorno e o contexto da época de Isaías? Uzias, ele foi um dos reis mais extraordinários que houve na história de Israel. No reino de Judá, era o reino de Judá. Você, logo no primeiro versículo de Isaías, você vai ver que todo o texto de Isaías é a visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O pai dele, Amós, ele era também da família real. O Isaías é um profeta, a gente diz assim, de sangue azul. Ele era da família real. Ele tinha livre trânsito no palácio. Você vai ver depois aqui há textos onde ele entra lá para falar com Ezequias. Ele foi profeta até a época do rei Ezequias. Mas o Uzias era primo dele. Talvez cresceram juntos. E se você quiser abrir no livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, para você ver o contexto de como esse rei foi extraordinário, no capítulo 22, segunda Crônicas, aliás, capítulo 26, ele começou a reinar com 16 anos de idade. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 52 anos lá em Jerusalém. Veja que no versículo 4, ele foi um daqueles reis que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele, no versículo 5, ele foi um rei que desde jovem propôs-se a buscar a Deus. Nos dias de Zacarias, que era um profeta sábio nas visões de Deus. E enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar.
Isso aqui a gente não tem tempo de fazer todo o estudo desse capítulo, mas ele foi na guerra. Na guerra. Ele veja no versículo 8, ele destruiu muralhas, ele realmente construiu cidades. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, ele realmente pagava um tributo a ele. Diz no final do versículo 8 que ele chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Não só na guerra, ele construiu torres em Jerusalém. Ele fez torres, ele fez canais de irrigação para trazer água. É interessante que o gado, né, no final do versículo 10, ele diz aqui que ele tinha lavradores e vinhateiros. Acho que ele devia morar numa região próxima aqui de Chapecó, que era a lavoura, as vinhas, né? Ele foi chamado, inclusive, o amigo da agricultura. Quer dizer, era um rei. Ele criou armas. Veja no versículo 11. Ele tinha um exército de homens preparados para a guerra. Ele construiu armas de guerras. O versículo 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder. Versículo 14. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos para atirar pedras a distâncias imensas. Imagina um camarada, ele se propôs a buscar o Senhor. E no tempo que ele buscou o Senhor, ele prosperou. Agora, qual é o problema aqui? Olha o finalzinho do verso 15. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Aí está o problema. O Isaías, Israel estava passando por um momento tremendo, porque no versículo 16, o que aconteceu com esse rei? Ele se tornou poderoso e o coração dele se exaltou. Sabe quando o camarada se orgulha? Ele se exaltou, ele se envaideceu, ele se ensoberbeceu para a sua própria ruína. E ele cometeu uma transgressão, que é uma transgressão realmente tremendamente, é uma abominação. Ele resolveu, além de ser o rei todo-poderoso, achando que ele agora podia fazer o que ele quisesse, ele entrou no templo para oferecer incenso, para atuar como se fosse sacerdote. Ele não podia, aliás, não é possível. Havia unção para que a pessoa ser profeta, havia uma unção para a pessoa ser o rei e havia unção para ser sacerdote. A única pessoa que é profeta, sacerdote e rei é Jesus Cristo. Ele pode fazer as três coisas. Ele tem os três ofícios como profeta, sacerdote e rei. Mas ele era rei, ele não podia. E olha o que aconteceu aqui. Quando o versículo 16, ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Verso 17, porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, e olha só, acompanhado de 80 sacerdotes. Imagina o chefe, o sumo sacerdote, com 80 sacerdotes, e eu acho bonita essa expressão, diz que eram homens da maior firmeza. Como a gente precisa de gente assim? Que tipo de firmeza era ele? Eles tinham firmeza em fazer o que a Escritura diz. A Escritura diz, não pode, mesmo que ele fosse o rei, ele não podia fazer o que ele estava fazendo. E aí eles enfrentaram, eles enfrentaram o rei Uzias e foram com toda a coragem. Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma grande transgressão, isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Uzias, em vez de ouvir a repreensão, ele ficou bravo, ele se indignou, querendo mostrar sua autoridade, todo orgulhoso de tudo que ele tinha feito ao longo de tanto tempo. E aí, o que aconteceu? No momento que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra apareceu na cara dele. Ele foi tomado pela lepra, na hora. E você sabe que a lepra era uma doença terrível. Quem era leproso tinha que ser... Inclusive, tiveram que tirar... Quando ele viu que estava leproso, ele mesmo
caiu em cima, já era tarde. Ele foi tirado do templo, foi tirado para fora. O versículo 21 diz que ele ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, foi excluído. Isso para mim é muito forte quando eu leio o capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias. Durante um período estavam sem rei, sem governo. Todo aquele potencial de Israel já era. Os inimigos querendo atacar novamente o povo. E o profeta Isaías talvez pensando, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Que situação difícil é essa? Eu não sei se você às vezes pensa assim. A gente vive em momentos no nosso país que a gente às vezes fala, não tem saída. O que vai acontecer? Como é que vai ser? O que está acontecendo? Ele está no ano da morte do rei Uzias. Era um momento histórico. Era um momento histórico. E a gente tem que ter visão também do nosso momento histórico. Nosso momento histórico parece um momento de uma encruzilhada. Nós não sabemos o que vai ser. E aparecem tantas coisas. Eu, às vezes, não tenho muita capacidade de ficar ouvindo tanto o que aparece nas mídias sociais, né? No Facebook, no Instagram. É tanta coisa que você começa a encher a sua cabeça com as coisas que as pessoas pensam. É complemento de profecias. Olha o que está acontecendo com Israel. Olha a guerra lá no Irã. Olha lá o que está acontecendo com a China. Olha o problema do Brasil. Olha como é que está acontecendo na América Latina. Olha os problemas. A gente fica assim. Como é que vai ser? Mas nós temos que ter visão, que Deus nos chama para esse momento. Nós somos pessoas que vivemos nesse momento histórico difícil. Aquele era um momento muito delicado. E há mudanças trágicas que vão acontecer depois da ida dos Uzias na vida dos próximos reis. Inclusive, esse povo, por não obedecer a Deus, acaba logo mais adiante sendo levado até para o cativeiro, que foi uma coisa tremenda. Jeremias vai registrar a tristeza que foi a ida para o cativeiro. Mas nós temos que ter a visão do nosso momento histórico. E talvez no momento mais difícil, no ano da morte do rei Uzias, ele viu, aí eu queria que você visse, segunda visão, ele viu a majestade de Deus, a visão da majestade de Deus. Ele viu ali no templo, como ele mesmo registra, né, aqueles seres chamados de serafins, com aquelas 6 asas, imagina, cobrindo o rosto com duas, com os pés e com as outras duas voando e clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele viu Deus num alto e sublime trono. Irmãos, hoje é o dia 5 de abril de 2026. Quem está no alto e sublime trono, controlando e sustentando esse universo pela palavra do seu poder, é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós reconhecemos que morreu, derramou seu sangue, foi humilhado, foi até a morte, mas ele saiu do túmulo e subiu, está assentado ali. O nosso Deus continua no trono. Eu tenho visão do momento histórico, temos que ter, mas é nessa época que nós temos que, como Isaías, olhar e ver a glória da majestade e da santidade do nosso Deus. Deus é santo. Aliás, uma das marcas, quando você lê o profeta Isaías, seja os 39 primeiros 27 da segunda parte do livro dele, ele sempre vai lembrar dessa visão. Aparece o tempo todo ele falando da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Por exemplo, no capítulo 40, só para vocês verem, veja no capítulo 40, quem é Deus? A gente, nesses dias que estávamos lá falando sobre a excelência, a gente falou sobre isso. Qual é a visão que a gente tem de Deus? No capítulo 40, é uma coisa assim fantástica. Veja no versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Tomou a medida dos céus a palmo. São galáxias e galáxias, com bilhões de estrelas. Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor e foi o seu conselheiro? Com quem Deus se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem que lhe ensinou a vereda da justiça?
ou quem realmente lhe ensinou sabedoria e mostrou o caminho do conhecimento? Agora veja no versículo 15. China, Rússia, Estados Unidos, Etiópia, Irã, Iraque, Brasil, Argentina. O que é isso? As nações são consideradas pelo nosso Deus, veja a majestade dele, é como um pingo de água que cai de um balde. Amanhã você pega um balde e deixa cair um pingo de água para você ver. Temos que ter a visão da grandeza do nosso Deus, a majestade de Deus. É como um pingo. Ele, na verdade, versículo 18. Com quem vocês querem comparar Deus? Com qual imagem vocês o podem comparar? Aliás, se há uma coisa que Deus odeia, é a idolatria. É fazer imagens de escultura. Na verdade, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não há nada que você possa semelhar com Deus. Ele é espírito. E veja bem, veja no versículo 26. O 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o Salmo? A ninguém, ele é único, perfeito. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas só vem a faltar. E você, então, diz ao Jacó, você que fala assim, ó Israel, meu caminho está coberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? A gente às vezes pensa que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco. A gente pensa que Deus está distante. E ele diz aqui, você não sabe, será que você não está sabendo? Você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável. E é ele quem realmente nos fortalece. É nele que nós devemos ter a nossa esperança. Se você olhar no capítulo 57, olha só, é um dos textos mais lindos de Isaías. 57, versículo 14. Então se dirá, aterrem a estrada, prepare o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto. Olha, para Isaías, você vai encontrar sempre isso no livro de Isaías. O alto, o sublime. Eu habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós podemos chegar contritos e abatidos de espírito diante desse eterno Deus, santo, 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 para realmente, diante dele, ele realmente nos encorajar, visão realmente da majestade de Deus. E é interessante, o versículo 18, no mesmo, diz assim, eu tenho visto os caminhos do meu povo, o Isaías 57, 18, mas vou curá-lo, também o guiarei, e tornarei a dar consolação a ele e aos seus planteadores. Como o fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas, é bom ver os mas, né? Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há alto e sublime trono, a visão. Mas há uma terceira visão. Quando Isaías, tendo a visão do seu momento histórico difícil, de conflito, como é que vai ser, está perdido, como é que a gente vai conseguir sair dessa enrascada, como é que o nosso povo vai ser governado, o que vai acontecer? Ele, então, eu estou no trono. É como se o Senhor dissesse, por que você está preocupado, Isaías? E ele viu a glória e a santidade de Deus. Mas qual é a terceira visão? Quando ele olha e vê esse que está no alto e sublime trono, que chama as estrelas pelo nome, que é realmente, que sustenta todas as coisas, ele tem uma visão da sua miséria pessoal. Na mesma hora, ele diz, ai de mim.
aquela glória, aquele fulgor, aqueles anjos ali, aquela fumaça, aqueles umbrais ali se movendo, o templo cheio de fumaça, aquela coisa toda extraordinária da sua visão profética. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. É preciso que a gente tenha essa visão. Quem somos nós diante do eterno Deus, né? Os nossos lábios, né? As nossas ações, os nossos olhares, o que nós ouvimos, também nós somos seres realmente pecadores. E acho que ninguém falou tão bem sobre o que é ser pecador como o profeta Isaías. Veja no capítulo 1. Veja no capítulo 1. É impressionante. Capítulo 1, versículo 2. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra. No lugar de terra, vamos colocar Chapecó aqui, né? E ouça, ó Chapecó. Ouça Santa Catarina, ouça o Brasil, ouça a terra. É o Senhor quem fala. E o que ele fala? Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Muitos de vocês conhecem os animais, têm convívio, né, na parte de criação de animais aqui. E isso é um fato, né? O boi conhece o seu dono, não é? O jumento conhece o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores. Aliás, nós vimos hoje na abertura que a gente tem que se identificar com um dos dois malfeitores, porque às vezes a gente já pegou alguma coisa desonestamente, nós somos pecadores. E na verdade, às vezes a gente conta para as crianças a história, né? Deus me ama, eu sou pecador, é o maior dedo, que é a maior notícia, Cristo morreu por mim, mas se eu recebo a Cristo, eu estou salvo. E a gente então fala para a criança, Cristo morreu ao lado de dois malfeitores, né? Os dois eram... Mas um deles reconheceu que era pecador e falou assim, lembra-te de mim, o outro não. E a gente fala assim, olha, a humanidade ou está ou desse lado ou desse lado. A gente está, de que lado você está? Você está do lado daqueles que já confiaram, que estão perdidos e creram, ou está do lado ainda que continua vivendo no seu pecado? O que Isaías está dizendo aqui é o seguinte, vocês desprezaram o Santo de Israel. Vocês realmente, por que vocês insistem em ser castigados? Versículo 5. Por que continuam em rebeldia? E olha o que Isaías diz aqui. Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada. Mas você vê, desde a planta dos pés, daqui de baixo, até o alto da cabeça, não há nada bom. Somos pecadores perdidos. Se a gente não tiver essa visão da nossa miséria pessoal, não há nada que se possa fazer. Somos perdidos, miseráveis pecadores. Ele vai dizer aqui ainda, no próprio capítulo 1, no versículo 12, ele diz ali, veja no versículo 12, quando vocês comparecem diante de mim, pessoas que vão no templo, na época de Isaías, ofereciam sacrifícios, cantavam louvores. Quem requereu de vocês pisarem nos meus átrios? Deus dizendo para o povo, não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. O incenso para nós é uma coisa de oração. A sua oração é uma abominação. As suas festas, os seus sábados, a convocação das assembleias, eu não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Muitas vezes, olha, é Pedro que diz que é chegada a hora do juízo de Deus, o juízo de Deus começa pela igreja. Realmente, hoje nós vivemos uma época de muita religiosidade, mas sem que as pessoas tivessem percebido a sua miséria pessoal, que precisa ser coberta pelo sangue de Cristo.
É só em Jesus que a gente pode. Por isso que Jesus veio. E Isaías é aquele que vai dar a profecia, como já foi lido até por um dos irmãos, das irmãs, que ele não abriu a sua boca, ele foi levado ao matadouro. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Versículo 15. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E ele vai dizer aqui que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, poderão ser limpos. E a gente cantou, né, que a gente possa ser branco como a neve. Irmãos, o Isaías, ele era um profeta. Ai de mim, os meus lábios são... Confessou. Essa visão a gente tem que ter. Nós, diante de Deus, somos pecadores perdidos. Aliás, Jesus disse que não veio buscar os sãos, mas sim os doentes. Então, eu sou médico. Ele é um médico que precisa saber buscar aquele que está doente. E desde a planta do pé até o da cabeça não tem nada. Você não tem nada que possa ser aproveitado. É só você confiar que a sua dívida vai ser paga lá na... por isso que o amor de Deus... Quem que pode sondar o amor de Deus? Deus amou de tal... Não há palavras que isso... De tal maneira que a gente então vê que Cristo foi até a morte em modo de cruz, sendo realmente entregue ali pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Agora, há uma quarta visão. Ainda bem que não vão ficar na miséria só pessoal, porque você tem aqui Isaías, quando ele confessou o seu pecado, ai de mim, estou perdido. Sabe o que aconteceu? Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então seria a nossa quarta visão, a visão da misericórdia infinita de Deus. Que coisa! A visão da misericórdia infinita de Deus. Você tem essa visão? Olha, não é trazer uma brasa do altar. É o próprio Deus, o Verbo, o Filho Eterno, se esvaziar da sua glória de Criador do universo e assumir a figura humana, se tornar um homem. Era muito mais simples, né? Havia uma brasa. Não, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A linha de sangue em toda a Escritura é clara. A gente lembra na Páscoa que os israelitas foram libertos da escravidão do Egito porque o sangue foi colocado sobre os umbrais da porta. Na casa que se tiver o sangue, estará protegido. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A visão dessa misericórdia. Aliás, se você abrir lá em Efésios capítulo 2, ele diz que ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora. Quem éramos nós outrora? Senão aqueles que andavam fazendo a vontade da carne, do pensamento, filhos da ira, vivendo como escravos da desobediência, andando segundo as inclinações da nossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o próprio diabo, filhos do diabo, andando assim. Mas, novamente a palavra mas Deus, sendo rico em misericórdia, versículo 4, Efésios 2:4, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, aleluia, pela graça, a misericórdia divina é uma coisa extraordinária. Um momento histórico, a majestade de Deus, a minha miséria pessoal, mas também a misericórdia infinita de Deus. Que coisa espetacular lembrar disso.
aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo Jesus, o perfeito Filho de Deus, ele foi feito pecado por nós na cruz do Calvário. Para quê? Para que a justiça dele fosse transferida para nós. Ele é o substituto. Diz que teve uma criança que, quando perguntaram para ela, né? Quando é que você creu em Jesus? Quando é que você recebeu a Cristo como seu Salvador? Ele disse assim, foi quando o marimbondo picou a mamãe. Aí ele falou, o que quer dizer isso? Não, é que o marimbondo veio para me morder, e quando ele veio, a minha mãe interceptou a mão assim na hora e picou a mão da mamãe, e ela ficou aquele calombo, aquela coisa. E a mãe, muito esperta, falou para o menino, olha, assim como a mamãe sofreu no seu lugar, assim Jesus morreu lá na cruz, no seu lugar. Ele substituiu. Eu substituí você, fui picado. Jesus substituiu você. Jesus é aquele que nos substitui. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi maldito no meu lugar, no seu lugar. Você já teve essa visão da misericórdia infinita de Deus? A misericórdia que levou Cristo a pagar pela sua dívida, pelo seu pecado, lá na cruz do Calvário. Amém? Amém. Mas não termina aqui. Não termina aqui. Tem mais uma visão. Porque, olha só, nós temos que ter as 7 visões. Eu gostaria que a gente tivesse as 7 visões aqui. Porque, veja bem, logo depois que ele diz, a sua iniquidade foi tirada, ele ouviu uma voz. Versículo 8. O seu pecado perdoado. No nosso caso não é brasa do altar, mas é Cristo na cruz do Calvário, que pagou a nossa dívida. Mas depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí eu respondi, o Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então vá e diga ao povo. Sabe o que tem aqui? A visão da missão divina. Eu fui perdoado dos meus pecados, da ponta dos pés até o das cabeças, tudo foi coberto pelo sangue de Cristo, para quê? O Senhor está dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir? Quem vai falar? Como virão se não há quem pregue? Quem vai falar? Irmãos, eu acho que está faltando essa visão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Há uma missão a ser realizada. Você lembra do endemoniado gadareno? Lá em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Acho que muitos de nós aqui já fomos igual aquele demoniado gadareno. Muitos de nós aqui. O Jesus e os discípulos chegaram à terra dos Gerazenos, né? Gadarenos, Gerazenos. Ao desembarcarem ali, havia um homem possuído de espírito imundo. Marcos capítulo 5, bem no início. Era um homem que veio ao encontro de Jesus. Ele vivia nos túmulos. Ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido preso com correntes e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Ele andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos, pelos montes, ferido-se com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, correu e gritou, né? O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormentes. E o fato é o seguinte, Deus liberta esse endemoniado. Se eu pudesse sentar, já conversei com alguns aqui, e alguns já me contaram a sua história de libertação. Como é que foi? Não foi? Muitos de vocês foram libertados da mão dos demônios, essa é a verdade. Muitos de vocês que estão aqui foram libertados das garras de Satanás, como eu. Muitos de nós aqui já fomos libertados vivendo realmente nas trevas, na escuridão. Ele nos libertou. Cada um que já reconheceu sua miséria pessoal, experimentou da misericórdia de Deus, pode testemunhar que foi realmente liberto de uma situação realmente muito difícil.
E esse homem, aconteceu a mesma coisa, e na verdade nele havia uma legião de demônios. É uma história extraordinária mostrando o poder de Cristo, não só sobre a natureza, acalmando a tempestade, não só transformando 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão, mas sobre os espíritos maus, sobre os demônios, a vitória completa. Deus tem poder sobre tudo, nosso Deus, ele é o supremo Deus, o Todo-Poderoso, e o fato é que esse homem foi liberto. E diz ali que quando, versículo 15, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, que foram, os demônios foram jogados nos porcos, que se lançaram no mar e tal. E começaram a falar, eles começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Olha o versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe. Olha, vamos ler juntos o final do 19? Vamos lá? Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. A visão da missão divina. E o último versículo, o que diz? Pode ler o versículo 20, pode ler todo mundo. Então, é isso aqui. Essa visão aqui é que eu e você, quem já experimentou, já sabe a sua miséria pessoal, sabe como ele foi liberto pela obra de Cristo, tem que começar a proclamar isso. Tem que falar. Começa na sua casa. Tem muita gente que quer ser missionário lá na China, ou quer ser missionário lá na África. Eu quero trabalhar com um chinês. Bom, tem muito chinês aqui, começa a evangelizar aqui mesmo. Eu já falei para os irmãos, a gente precisa abrir a boca para falar. É visão da missão que Deus tem para nós. Aliás, Jesus, as últimas palavras que ele disse foi o seguinte: vocês vão receber o Espírito Santo de Deus e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Não dá para ser diferente. Eu preciso testemunhar, preciso anunciar a palavra de Deus. E é Romanos capítulo 10 que a gente lê essa palavra, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muitos de vocês foram ganhos porque um parente chegou e falou. É verdade ou não é? Olha, eu estava perdido, eu vivia na idolatria, eu vivia longe de Deus, eu vivia no pecado, Cristo me salvou. E você você tem que fazer a mesma coisa, temos que levar adiante essa palavra. E no capítulo 10 de Romanos, diz assim, a palavra da salvação está perto de você, é o versículo 8. Está na tua boca e no teu coração, é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora o verso 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Como disse o próprio Isaías, Senhor, quem creu em nossa pregação? Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Irmãos, você tem a visão que você tem uma missão? Né? Tudo bem, é o momento histórico, a majestade de Deus, a minha miséria pessoal,
a misericórdia da obra de Cristo para tirar o meu pecado, mas agora eu tenho que, vai contar, vai falar, testemunhe a visão da missão divina. Mas em sexto lugar, essa é a visão, sabe do quê? Porque quando você lê esse texto de Isaías, ele é meio assim, na parte final, a gente lê, relê, porque diz assim, torna insensível o coração desse povo. Endureça os ouvidos, feche os olhos. Então veja bem o que acontece. Você fala, mas parece que a pessoa não escuta. Você ensina, a pessoa não entende. Veja bem, o ouvido está tapado, o coração está tapado, ele não se converte. Eu diria para você o seguinte, a visão da mensagem difícil. Para nós é tão simples, parece, às vezes você faz, pô, dá vontade de... Se eu pudesse abrir a cabeça dele para ele ver que Jesus, né? Parece tão simples para a gente, né? Porque a gente creu, mas há um obstáculo tremendo. E a pessoa não entende, você fala, prega e tal. Pode ser que tenha alguém aqui que tem um coração tão duro que já ouviu 2, 3, 4, 5, 6 vezes e nunca se rendeu a Cristo. É impressionante. Ele não converte o coração. Parece que não entra. A gente fala, mas é tão simples a sua Senhor Jesus, perdoa o meu pecado. Assim, é tão simples reconhecer que você está. Mas a pessoa não consegue. A gente fala, mas será que é tão difícil? Não é difícil. Inclusive, a gente tem falado, né, que a maioria daqueles que um dia reconhecem o seu pecado são mais ou menos as crianças, né? Parece que chega mais de 80% antes dos 15 anos de idade. A pessoa vai ficando uma certa idade, ele fica tão endurecido. Não, eu nasci na minha lei, vou morrer na minha lei. Meu avô era dessa, meu pai era dessa. A gente fica assim, é difícil, a gente se sente assim impotente. Mas temos que reconhecer que a mensagem não é nossa. E a única pessoa que pode fazer alguém entender é a pessoa do Espírito Santo de Deus. A nossa parte é falar. Se vão ouvir, não vão ouvir, não importa, fale. Aliás, você vai ver que o Ezequiel recebeu a mesma ordem, Jeremias também. Eles vão falar, o pessoal não vai querer ouvir, mas ele continua falando. E uma hora o Espírito de Deus faz aquele milagre, que é o milagre de a pessoa compreender. Vamos recordar até aqui? Primeira visão do momento histórico. Vamos lá, visão do momento histórico. Segundo lugar, visão da majestade de Deus. Terceiro, visão da miséria pessoal. Quarto, visão da misericórdia infinita. Quinto, visão da missão divina. E visão da mensagem difícil. E para terminar, a última é a visão do milagre da vida. Não sei se você reparou na leitura. Diz lá que, se ainda que ficasse a 10ª parte, ia ser destruída e tal, e aí o tempo vai ser difícil e tal. Mas o finalzinho do capítulo 6 diz assim, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Eu não sei se vocês, qual é a árvore aqui, eu devia ter perguntado isso antes. Qual a árvore que vocês conhecem aqui, da região, que você corta, fica aquele toco, e no toco brota uma árvore de novo. Lá em São Paulo, onde nós temos o nosso acampamento, a gente tem pés de eucalipto. Eucalipto é uma peça, a gente corta eucalipto. Incrível, da onde você cortou, daquele toco, nasce 2, 3. Já viu isso? É um milagre. Você cortou a árvore e ainda brota o toco. Árvores assim. Então, há um toco. Aliás, no capítulo 1 de Isaías, ele vai dizer... Poxa vida. No capítulo 1 de Isaías, o versículo 9.
versículo 9. Ele está falando de cima a baixo, né? Os homens não entendem quem é o Criador, o pecado, etc. E tal. Mas ele diz no versículo 9: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Impressionante. Elias foi um que ficou, ele achava que só ficou ele, acabou. Ele teve aquela vitória lá no monte, né, sobre o Baal, quando o fogo do céu veio e o sacrifício foi queimado pelo fogo, enquanto os profetas de Baal, 450, clamaram e nada aconteceu. E os 450 profetas foram mortos e tudo ali, tal, aquela hora, mostrando o poder de Deus. Mas o Isaías ficou tão frustrado, porque a mensagem era difícil. O pessoal não queria entender. Se Deus é Deus, segue a Deus. Se é Baal, não fica com o coração dividido. Você tem que seguir, ou a Deus ou a Baal. O que você vai seguir? E ele ficou tão frustrado que ele disse que assim, ele disse para Deus: Senhor, só eu fiquei. Mas Deus disse: ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ainda tem, aqui em Chapecó, em Santa Catarina, alguns que ainda são. Se não tivesse alguns, já seria aqui uma Sodoma e Gomorra. Não é verdade? E o que é esse toco? O que é esse toco? Vocês vão me perdoar, mas eu vou dizer. Sabe aquele grupinho que oramos por eles, eles estão numa sala à parte ali? Todo esse pessoal que saiu daqui, eles são toquinho de gente aqui. Toquinho de gente, esse toquinho de gente. O toco. Irmãos, invistam no toco. Invistam nos pequeninos. Ganhe as crianças para Jesus. Uma criança que a gente ganha para Jesus é uma vida inteira para servir o Senhor. E a gente já tem falado, irmãos, a maioria das pessoas que se convertem, que são obreiros, que vão na obra missionária, muitos deles, desde pequeninos, ouviram a palavra de Deus. É uma vida inteira ouvindo a semente, falando a palavra, cantando músicas, etc. Muitas vezes até na infância já entregando a sua vida para servir ao Senhor. A visão do milagre da vida. Deus quer fazer um grande milagre. Um grande milagre. E a gente deve, então, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Que Ele nos ajude. Nós somos servos de Deus para esta época histórica. A gente não vive no século passado, a gente não vai viver no 2030, nós estamos vivendo no ano 2026. Nesse período que estamos aqui, é tempo de a gente olhar para Deus, confiar em Deus. Aliás, a palavra de Deus nos recomenda que devemos prosseguir a nossa carreira olhando firmemente para Jesus, a visão da majestade do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que nós em nós mesmos não temos nada absolutamente que nos recomende, mas nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. Essa é uma coisa extraordinária. E por causa dessa misericórdia tão extraordinária, eu não posso deixar de falar, né? Os próprios apóstolos, vocês não podem falar de Jesus. Como é que eu vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Não podemos deixar de falar. Temos que testemunhar com a nossa vida, com a nossa palavra, mostrando. A mensagem é difícil? Mas o meu problema não sou eu que convenço, eu falo e o Espírito Santo atua. E quando nós pregamos, a gente vê a obra de Deus acontecendo. Vocês todos aqui, é uma prova do milagre de Deus, minha gente. Ninguém estaria aqui se não fosse uma obra do Espírito Santo trabalhando no coração de cada um. Não é verdade ou não é? Faça isso, vamos levar adiante. Mas não se esqueça dos pequeninos. O toquinho o toquinho de gente, que a gente possa levar muitos dos nossos pequeninos à salvação em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Era isso que eu queria nesta noite compartilhar com os irmãos, agradecido por esse tempo de ter estado com vocês aqui, mas que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, para que uma nova geração, daqui a pouquinho a gente vai embora. Eu acho que eu vou mais rápido que todos vocês aqui, né? Daqui a pouquinho a gente já está fora do ar aqui, mas tem crianças que vão realmente nos seguir. Às vezes, os nossos pais e mães vão, mas os filhos ficam, não é verdade? A gente tem o toquinho. Se o Senhor dos Exércitos não deixar um remanescente,
a gente se torna Sodoma e Gomorra. Ele cuida. E Ele tem grandes coisas a fazer para nós. Que a gente tenha sempre a visão dele. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Bendito Deus. Olhamos para o Senhor. Ó Deus, o Senhor tem o controle da história, o Senhor tem o controle do universo. As coisas todas estão debaixo do teu poder. A tua misericórdia é infinita. Ó Deus, ajuda-nos a adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Ajuda-nos a reconhecer, ó Deus, que se estamos aqui no ano 2026 é unicamente pela tua longanimidade. O Senhor tem esticado o tempo da graça. E o Senhor está esperando que pessoas se arrependam e creiam. Ajuda-nos, ó Deus, a ser aqueles que esperam a volta de Jesus, mas também que apressam, falando aonde o Senhor nos colocar, que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ajuda-nos nisso, ó Deus, e que possamos ter essas visões da tua majestade, a nossa própria miséria, mas a tua misericórdia que nos alcançou. Temos a visão da nossa missão. E a mensagem não é nossa, é tua. O teu Espírito Santo pode nos usar ao falar aos nossos vizinhos, parentes, onde o Senhor nos colocar. Mas dá-nos, ó Deus, a visão de que há um toquinho de gente precisando ouvir. Que nós possamos ver uma nova geração continuando depois de nós a testemunhar que só Jesus é o Senhor. Abençoa, Deus, toda a liderança dessa igreja, os irmãos que estão aqui presentes, irmãos que são de outras igrejas, irmãs aqui da cidade, que todos nós possamos ter esta visão do Senhor e viver para te agradar, para a tua honra e glória. Que o teu Espírito nos fortaleça no homem interior e Jesus Cristo, teu Filho, habite no nosso coração, para que a gente possa compreender um pouquinho mais da largura do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Pedimos isso para a tua glória, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.